Vamos então, medida provisória. Deputado Antônio Guiar, para relatar, fazer algum relatório. Do exposto do âmbito dessa comissão, voto pela aprovação da medida provisória 2010 de 2017, com as emendas das folhas 43 e 44, a minha em anexo à emenda do deputado Luciano Carminati, que suprime o inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Complementar número 323, de 2 de março de 2006, nos termos do projeto da conversão de lei em anexo, devendo seguir os trâmites regimentais. Senhor deputado, enquanto deputado Coruja, algum mais senhor deputado tem relatório e voto para fazer, não? Deputada Luciane. Presidente, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento aqui. Na verdade, nós até entramos num debate agora com o relator, que é com relação à emenda que eu já tinha apresentado, de modificação, emenda modificativa, com relação ao inciso 2º, do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Complementar 323. Na verdade, nós entendemos, na análise jurídica que fizemos, e aí está ocorrendo uma divergência do relator, nós entendemos que os trabalhadores da saúde terão prejuízos na sua aposentadoria, caso não seja modificado o inciso 2º do parágrafo 6º, que eu apresentei emenda. Eu entendo que, com relação e eu apresento aqui, inclusive, o nosso parecer do voto vista, que eu não farei a leitura, quero apenas explicar aos parlamentares, nós somos favoráveis integralmente à emenda do deputado Mauro de Nadal, por entender que os trabalhadores do sistema socioeducativo, os agentes socioeducativos e prisionais, não podem ficar todo ano prestando um processo seletivo, passando por cursos, por formação, fica um ano, aí faz de novo para o ano seguinte. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Então, nós temos entendimento aqui 100% de que esta emenda é necessária e é justa para garantir a segurança do sistema socioeducativo. Porém, como está junto com a medida provisória que trata da saúde, nós entendemos que os trabalhadores da saúde serão prejudicados, e aqui, deputado Aguiar, eu não estou questionando, porque Vossa Excelência está muito aberto no entendimento, né, que eu quero, inclusive, agradecer, mas eu entendo que nós precisaríamos aqui ter total segurança sobre isso. Se me convencerem que não tem prejuízo, eu acato integralmente o seu parecer e gostaria também de ter a sua reciprocidade nisso. Mas tendo em vista que hoje eu não tenho segurança com relação a essa questão da saúde e não dos socioeducativos, que fique bem claro aqui, muito embora eu acho que os servidores, os agentes socioeducativos devem lutar também por concurso público, porque terminado o tempo de 2 anos mais 2 anos, todos estarão à margem, né, sem nenhuma perspectiva, se assim nós aprovarmos a lei. Então, o concurso é que dá a garantia. Mas aqui é ponto pacífico. O questionamento que tem aqui, e em função disso, eu gostaria de consultar os deputados se não é mais adequado nós analisarmos melhor essa matéria em função do inciso 2º, que eu confesso que eu estou insegura aqui, porque está havendo divergência, nós não estamos... os dois deputados aqui, as suas assessorias não estão entrando num acordo com relação a isso. Então, eu acho que o mais adequado seria nós termos vista por mais uma semana. Se Vossas Excelências compreenderem que dá para votar sim, podemos votar. Mas eu me sinto prejudicada nesse entendimento. Senhores deputados, da mesma forma como abriu-se mais uma semana de deputado Coruja, não vejo qualquer problema de também abrir prazo para Vossa Excelência, até porque a medida provisória está no seu tempo normal, no seu curso normal. Ok, então, para dirimir dúvidas... Então, para dirimir dúvidas, então, concedo vice-deputada Luciane Carminati. Na verdade, assim, depois dessa comissão aqui vai para o plenário, é isso, presidente? Não, se tiver emendas aprovadas, volta para a Comissão de Constituição e Justiça.
Se tiver emendas, volta para a Comissão de Constituição e Justiça. Já volta agora para a CCJ. Depois de passar tramitada aqui... da sua emenda. O Mauro apresentou aqui? Sim, apresentou aqui a emenda. Não, então eu retiro meu pedido de vista e podemos ir para a votação. Deputado Coruja, pela ordem. Eu devolvo o voto do deputado Gabriel, mas antes de iniciar a votação, eu pergunto a Vossa Excelência, vou encaminhar por escrito se assim for o caso, eu solicito a votação em separado a emenda que beneficia os cirurgiões bucomaxilares, caso não seja aprovado o voto do deputado Aguiar, porque ele já contempla. Se for aprovado dele, está aprovado, não precisa votar em separado. Se não for votado, eu peço para votar em separado a emenda do deputado Aguiar. E segundo, eu peço para votar em separado também, depois do projeto, a emenda da deputada Carminati, que é o que ela queria contemplar, a emenda dela para votar em separado também. Senhores deputados, vamos então para a votação. Estou pedindo para votação em emenda separada. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação o relatório do deputado Antônio Aguiar, que contempla todas as emendas. É isso, senhores? Com exceção de uma emenda minha, que é a do inciso 2º. Essa não está contemplada, que é a emenda modificativa, mas contempla a do inciso 3º. Senhor deputado, em votação. Senhor deputado, eu quero só justificar. Deputado Zé Milton. Eu quero justificar o meu voto, né, e tem muito mérito o voto do deputado Aguiar, que é um grande companheiro, mas a minha leitura é de que, principalmente na questão dos cirurgiões bucomaxilar, que são pessoas estratégicas, importantes no hospital, mas eu não vejo, no momento, os meus votos aqui nessa casa são para melhorar a qualidade e a quantidade de atendimento nos hospitais. E eu não vejo, com a redução da carga horária, mantendo o salário deles, um voto que eu esteja melhorando o atendimento e a quantidade de atendimento nos hospitais. Por isso, eu quero justificar aqui todo o mérito no restante da proposta do deputado Aguiar, mas como alguém também ligado ao setor de saúde, ligado à questão dos hospitais, eu não poderia votar aqui, porque votando esse de acordo, eu vou estar diminuindo a carga horária e diminuindo a quantidade de cirurgias. E nós discutimos agora há pouco tempo aqui atrás, né, a necessidade de se criar programas, inclusive o deputado Coruja, de aumentar o volume de cirurgias em Santa Catarina e diminuindo a carga horária dos servidores, mantendo os salários, nós não vamos estar aumentando o número de cirurgias. Por isso eu não vou votar com o relator. Ainda pela ordem, deputado Milton Alves. Contra o relatório do Aguiar. Também, senhor presidente, para justificar o meu voto, as outras emendas foram contempladas, deputado Aguiar, no voto do deputado Gabriel, né? E essa questão do cirurgião bucomaxilo, todos nós sabemos que é justo se brigar pela equiparação salarial e uma série de coisas, mas nós vivemos uma crise enorme. Nós estamos discutindo aqui o rombo na saúde. Nós precisamos pensar agora naquelas pessoas que precisam ser atendidas e diminuir carga horária nesse momento, além de abrir um precedente para outras categorias num momento tão crítico do serviço público brasileiro. Não é só Santa Catarina que passa por isso. Eu acredito que vamos encontrar um outro momento para poder corrigir, deputado Aguiar, essa situação dos cirurgiões bucomaxilo. Mas esse não é o momento adequado, por isso que o meu voto também é contrário ao relator, para que nós possamos votar o voto do deputado Gabriel. Senhores deputados, eu vou colocar então em votação o relatório do voto do deputado Antônio Aguiar. Os senhores deputados que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Está rejeitado o relatório e voto do deputado Antônio Aguiar. Coloco em votação o relatório e voto do vice-deputado Gabriel Ribeiro. Os senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram. E os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Agora vamos em votação. Destaque do deputado Coruja. Senhor presidente, só para... Ali foi rápido. Eu
diante das circunstâncias, eu votei no relatório do deputado Gabriel, né, com os dois destaques colocados para ser votado em separado. Que o relatório do deputado Gabriel beneficia os agentes... Mas não houve empate. Atende uma demanda e ele tem preocupação, que ele já expôs aqui, com dois assuntos específicos. Vamos então ao requerimento do deputado Fernando Coruja. Qual o seu primeiro requerimento? Em relação aos cirurgiões bucomaxilos. Existe uma demanda para uma redução de carga horária e foi apresentada uma emenda pelo deputado Aguiar. Há uma discussão, a priori, que passa pela questão, inclusive, da iniciativa. É possível um parlamentar apresentar uma proposta para redução de carga horária? Né? Eu entendo que pode. Há uma discussão muito grande no Brasil, envolvendo, por exemplo, as enfermeiras, que quer se reduzir a carga horária de 40 horas para 30 horas. Às vezes a gente não percebe o serviço de saúde, como ele funciona, e o grau de pressão e de estresse. Enfermeira, por exemplo, no Brasil, elas têm uma folga a cada semana, se for levar em consideração, né, e é um trabalho duro. É claro que vem a discussão da produtividade. Eu vejo aí que pela desorganização do nosso sistema, e aí sim por falta de gerenciamento, está cheio de cirurgião aí, deputado Zé Milton, que ganha uma banana e não faz nenhuma cirurgia. A pessoa não faz nenhuma cirurgia. Aliás, o modelo anterior, o modelo que eu resisti na época, como gestor de saúde, em que nos hospitais públicos havia a produtividade, a pessoa ela recebia pela produção do SUS, era um modelo mais adequado, porque a pessoa ele não precisava ser servidor, ele prestava um serviço, como contratado, fazia lá e ganhava por produtividade. Era esse o modelo. Eu lembro que na época, em 2001, quando eu era secretário, o Ministério Público me pressionou muito para me assinar um acordo. E eu não assinei. Não assinei. Depois eu saí a assinar, porque eu entendia que há uma dificuldade muito grande de controlar a produtividade. Você tem, porque é um sistema que chega lá um dia, olha, esses não dá cirurgia, outro dia faltou a técnica, não dá cirurgia, outro dia quebrou a lâmpada, não dá cirurgia. E a produtividade é muito pequena. Isso a gente reconhece. Agora, a dificuldade do gerenciamento do sistema, do modelo, da organização, de cobrança, de cobrar das pessoas, não é uma justificativa para você dizer que a carga horária, por exemplo, das enfermeiras tem que ser 40 horas e a dos médicos 20, vamos dizer. Porque são atividades... então, a carga horária é uma discussão, sim. A carga horária é uma discussão que deve ser travada em função de várias questões. Do serviço, da produtividade, do grau de demanda de trabalho, evidência. Porque a gente sempre vê pela distorção. Não, mas não vai pela distorção. É aquela velha história tem aquela piada clássica, né, da traição, que diz, vamos tirar o sofá da sala. Quer dizer, não é tirar só o sofá da sala. É preciso discutir o problema. Né? Tirando o sofá da sala não vai acabar a demanda sexual, muitas vezes. Então, é preciso discutir o problema de verdade. Há um problema que precisa ser discutido, e eu entendo que ao aprovarmos aqui essa questão dos mucomaxilos, claro que o governo vai vetar, nós temos que discutir. Mas ao aprovarmos, nós estamos discutindo o problema que é tarefa assim, do Parlamento Estadual, do Parlamento Brasileiro. Por isso que eu voto, discuti, conversei bastante, fiquei preocupado com a constitucionalidade, há uma discussão, mas eu entendo que nós, em benefício da dúvida, deveríamos aprovar a emenda do deputado Aguiar. Então eu voto favoravelmente ao destaque que está votando em separado, agora a emenda do deputado Aguiar. Senhor deputado, vamos ao rito. O requerimento do deputado Coruja já foi acatado por este presidente. Então não precisamos mais votar o requerimento. Vamos votar agora em destaque a emenda do deputado Antônio Aguiar. Se os senhores deputados concordarem com a emenda, vão permanecer como se encontram. E os senhores deputados que discordarem da emenda vão se manifestar contrariamente.
Dá para... Todos entenderam? Dá para ler a emenda aí? Todos entenderam? Dá pra, só para apresentar a emenda rapidamente, só ler ela. Presidente, além disso, tem mais um questionamento. Cabe votação em separado em comissão? Está amparado no regimento? Cabe. Está no regimento? A possibilidade. É proposição. Tá no regimento? Proposição é tudo. É requerimento, é relatório, é voto. No plenário está no regimento. Aqui eu não tinha conhecimento. Vamos dar essa liberdade do deputado Coruja. E a todos os senhores deputados daqui para frente. Vamos lá. Diz a emenda aditiva do deputado Antônio Guiar. Sobre o assunto, só, esse assunto foi objeto de debate na Comissão de Justiça, quando eu apresentei pela primeira vez um DVS em separado, lá a Comissão de Justiça, que é da Casa, acatou a ideia, porque é uma previsão, se cabe no plenário, também cabe nas comissões, acatou a ideia de que é possível votar em separado. Essa é a prerrogativa do parlamentar, eu não quero votar o projeto como um todo. Senhor presidente, eu votei no projeto do deputado e quero votar em separado esse texto. Mas não estaria, senhor presidente, não estaria já prejudicada o voto? Nós não votamos agora? Não, da mesma forma como o plenário, o sistema mesmo, ele está pedindo o destaque da emenda para a votação. E nós vamos votar. Para esclarecer, senhor presidente, se fosse apenas esta emenda, que fosse diferente do deputado Gabriel, estaria prejudicada. Mas Vossa Excelência tem uma outra emenda. Uma subemenda na emenda do deputado isso, Mauro. Que está acrescida ao seu relatório. Aí sim. Então, não. O que nós votamos como um todo, sim, inclusive a subemenda. Eu poderia concordar com o vosso relatório. Então, se esse destaque fosse a única diferença, é claro que estaria prejudicado, porque aí nós estaríamos votando a mesma coisa. Mas não é a única diferença. Há uma diferença que Vossa Excelência tem mais uma subemenda, então seu relatório é diferente. Nós estamos votando agora a subemenda, então. Não. Votando só a questão dos mucomaxilos. Quando nós... Não é a subemenda, é a emenda aditiva de autoria do deputado Antônio Guiar. Sobre os mucomaxilos. Ele pediu destaque. Assim. Vou ler a emenda para o deputado José Milton Schaefer. A emenda do deputado Antônio Guiar diz o seguinte, artigo 1º. O artigo 23 da Lei 323, de 2 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. Médico e odontólogo no exercício das funções de cirurgião bucomaxilofacial, 20 horas semanais, devendo ser realizado em escala de 4 horas diárias e ou escala de 12 horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento. Parágrafo 1º. A escala de 12 horas de trabalho prevista neste artigo corresponde a 3 dias de escala de 4 horas diárias. Parágrafo 2º. O horário especial de trabalho previsto nos incisos deste artigo não altera o vencimento ou gratificação do servidor. Esta é a emenda do deputado Antônio Guiar. Deputado que fez a manifestação, deputado Zé Milton, satisfeito? Satisfeito. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, nesse caso, nós votando agora o destaque, nós não estamos inviabilizando o relatório que nós aprovamos aqui. Aprovamos o voto vista, senhor presidente. Deputado Gabriel, o voto vista dele. E estava contemplando o voto vista. Foge totalmente do que nós aprovamos não, aqui. Da mesma não seria forma, uma coisa para ser discutida em plenário, se for o caso? No plenário, da mesma forma como foi semana passada em plenário. Se votou o projeto e se votou os destaques. Pela ordem, porque no meu voto vista, ele já estava contemplado a rejeição do relatório do deputado Aguiar. Então nós já apreciamos essa matéria no voto vista. Já votamos. Não apreciamos. Voto vista, não apreciamos porque eu solicitei para tirar isso. Isso não foi votado. Ele solicitou é exatamente isso. Eu pedi para tirar isso. Isso não foi votado. Deputado Gabriel, se ele não tivesse feito o requerimento antes do seu relatório e voto, aí sim não caberia a votação. Eu pedi para tirar. Ele pediu para tirar para votar em separado. E perguntou se podia fazer verbal. E foi tirado, isso não foi votado ainda. Os maxilos não foi votado, porque eu pedi para retirar para votar agora. Então quer dizer que nós votamos o voto vista, nós votamos o voto vista e aprovamos ele. Aprovado. Está aprovado. No voto vista,
Se for aprovada a emenda... Tiramos isso para votar. Nós já vimos... tá. Então quer dizer que no voto vista nós suprimimos o... No seu voto vista... O Maxilo está fora para votar agora. Caso for a vontade da maioria da comissão. Eu queria... Deputado Milton, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Só voltando, eu queria fazer um apelo ao deputado Aguiar, que é o autor dessa emenda, o deputado Coruja. Eu acho que aqui não é questão de a gente fazer justiça ou injustiça. Nós estamos, talvez, só jogando um problema para frente. O próprio deputado Coruja disse, o governo vai vetar. Porque nós estamos abrindo um precedente num momento tão ruim da saúde pública que nós vivemos, com todo o respeito aos cirurgiões, né, mas deve haver o fórum específico para ser tratado isso, que nós mesmo podemos demandar. Mas não é objeto da medida provisória que nós recebemos aqui. Então nós estamos fazendo emendas que fogem totalmente da origem da medida provisória vinda do governo, né? Estamos criando um problema de um debate separado de uma categoria, aqui o deputado Coruja já falou das enfermeiras e assim por diante. Nós não podemos tratar de reduzir carga horária de médicos, e nós sabemos que são poucos bucomaxilos no estado de Santa Catarina, que são concursados, são poucos, e nós reduzimos carga horária num momento tão crítico como esse. Nós vamos aumentar custo e nós vamos continuar deixando o povo de Santa Catarina na fila. Não vai mudar nada isso, para bem do povo catarinense. Por isso que eu queria fazer o apelo ao deputado Aguiar, para que a gente pudesse votar o relatório do deputado Gabriel, como assim foi apresentado, o voto vista, e nós fazemos esse debate lá com a saúde, deputado Coruja. Vamos provocar isso, para que a gente possa fazer um debate construtivo para o futuro. E não a gente criar uma coxa de retalho em cima de uma medida provisória que veio com outro objetivo, e todos os outros detalhes que foram debatidos, inclusive aqui do pessoal do sócio educativo, foi contemplado. Houve avanços, houve emendas que foram acatadas. Então eu queria fazer esse apelo aos deputados para que a gente votasse favorável ao voto visto do deputado Gabriel e a gente possa discutir isso. O senhor presidente, o deputado Milton, isso já foi prejudicado, porque já foi votado, deputado. O voto do deputado Gabriel já foi aprovado, inclusive com o meu voto. Está votado, está aprovado. Só não foi votado esse dispositivo, que foi retirado. O apelo é para que ele mantenha o dispositivo. Não, agora vai ser votado agora. Se for votado para derrubar a emenda, está aprovado. Eu volto a insistir. A medida provisória, só mais uma argumentação sobre o assunto agora. A medida provisória é um instituto que, é claro que ela não pode tratar de assunto estranho. Eu reconheço isso. Como o governo não respeita nunca a medida provisória, porque aqui urgência, relevância, é tudo uma trabalhamento. E a medida provisória foi usada, por exemplo, no Congresso Nacional, aí, recentemente no país, para vender, para cometer falcatrua, para injustiça, para uma série de coisas. Se tratasse a medida provisória como ela deveria ser tratada, não deveria ser feito nada disso. Aqui, se faz uma emenda, porque aqui é um caso específico de justiça, porque é o seguinte, veja, o sujeito o Aguiar, é cirurgião ortopédico, não é? Então ele tem uma carga horária. O outro, porque opera a boca, vai ter uma carga horária maior, entendeu? É um negócio é uma discussão desse tipo, mais ou menos desse tipo. Você está diferenciando, é uma diferenciação, porque aqui é um cirurgião específico de uma... Não é? Deputado, não é para extrair dente, é cirúrgico. É uma cirurgia, é só para esclarecer, deputado, isso. Eu fui claro... que no mérito, é uma oportunidade de coragem e justiça. Que no mérito, eu acredito que tem mérito e deve ser debatido, mas não é um momento para ser debatido. Nós estamos num momento, hoje, que nós temos gente morrendo na fila. A cirurgião bucomaxilo, ele trata de gente acidentada, que tem que fazer reconstrução de face por aí afora. Nós vamos retirar 10 horas desse, nós não vamos fazer concurso para mais. Nós estamos prejudicando o cidadão nesse momento. É isso que eu quero colocar. O intuito dessa emenda é equiparar o ato cirúrgico. Porque o cirurgião bucomaxilofacial, em determinados momentos, é mais especialista que um ortopedista. Mas na prática nós estamos tirando hoje. Ele foi concursado para isso, deputada Guerra.
Ele foi concursado para 30 horas. Mas o mesmo horário, por isso mesmo, é questão de justiça. O mesmo horário, se ele é cirurgião, seria justo ter igual a mesma prerrogativa de outros cirurgiões. E não ter carga a mais para exercer a mesma função. Senhor deputado, deputado Zé Milton, para finalizar e vamos para a votação. Presidente, não interessa aqui se o Executivo tomou esse ou aquele ato, deputado Coruja. Aqui é uma casa de leis e nós temos que nos pautar pelo cumprimento da legislação. A medida provisória, ela trata da prorrogação e do aumento de prazo dos funcionários da Secretaria da Saúde. Aí o pleito do socioeducativo, da Secretaria de Justiça, aí está coerente, que é na mesma linha, apesar de que nós temos que focar em concurso público, né? E não em estar prorrogando, já estamos mudando uma lei, a norma de um concurso público lá atrás. Agora, mexer em carga horária é mexer em plano de carreira, é mexer no Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, é mexer na CLT, todas essas duas leis já regem essas questões. E abrir precedente para outras categorias. E que, claro, que é justo. Eu também quero que a enfermeira, que o fisioterapeuta possa trabalhar um horário adequado. Eu acho que o concurso público, quando foi feito, e um dos problemas nossos no Brasil, é fazer uma regra e depois quebrar a regra. Nós somos especialistas e depois criticamos A, B ou C porque quebramos a regra, mas nós temos que... Por essas e outras que o orçamento público não cabe mais dentro da receita de impostos nós do temos país, quebrando... que não consegue mais pagar a conta. Nós fizemos um edital para um concurso público porque a secretaria precisava daquela carga horária. Agora vamos quebrar a regra. E aí nós estamos quebrando regra para toda hora, a todo momento. Nós estamos tentando, o Brasil está vivendo um momento de começar a cumprir as regras que a gente faz a coisa. Quer trabalhar 20 horas, vamos fazer um concurso para 20 horas. Só uma pequena parte. Só lembrando que essa medida provisória, essa alteração que faz a deputada Aguiar é na mesma lei. Essa ainda tem muito mais pertinência, porque nós estamos tratando a medida provisória modifica uma lei, essa modificação do buco maxilar é na mesma lei. É tudo na mesma lei. Não é? Não é. Não? Lei 323 de 2006. Mas o tema da medida provisória é outro. O tema da medida provisória só para esclarecer que é a mesma lei. Você falou que era lei diferente, é a mesma lei. E o senhor concorda que estamos quebrando regra do concurso? Não, de repente, um cirurgião maxilo deixou de fazer o concurso porque era 30 horas. Agora, e ele só podia 20. Nós estamos quebrando lá atrás. Isso nós podemos alterar a qualquer instante, carga horária, não alterar a qualquer instante. Eu acho que nem alteraria por lei. Isso é uma questão do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, do plano de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, que não deveria estar sendo debatido aqui nessa casa. Nós estamos é a lei que fica fazendo aqui um erro por lei. Daqui a pouco eu vou fazer também que o engenheiro agrônomo da IPAGRE também trabalhe só 20 horas. E o agricultor vai ser prejudicado. Então, como eu entendo de que nós estamos prejudicando principalmente o catarinense, que paga imposto e que é o que vai pagar o salário de todos, né? Nós estamos prejudicando o catarinense e diminuindo o número de atendimento de cirurgias nos hospitais, né? Eu não posso aprovar essa alteração aqui em sã consciência com as pessoas do que eu me proponho representar aqui na Assembleia. Senhor deputado, vamos então, quero aqui fazer uma constatação. O voto visto do deputado Gabriel Ribeiro está aprovado. Mas no voto visto do deputado Gabriel Ribeiro não está rejeitada a emenda do deputado Aguiar e nem tampouco rejeitada a segunda emenda da deputada Luciane Carminati. De qualquer forma, o deputado Coruja, antes da discussão, ele pediu que votássemos de forma destacada as duas emendas. Perfeito? As duas emendas que foram tiradas do relatório do deputado Antônio Aguiar. Perfeito? A sugestão que quero dar aqui a vossas excelências, né, é a de que o relatório, o voto do deputado Gabriel Ribeiro está aprovado. É uma semana para falarmos com o líder do governo quanto às duas emendas. E voltarmos à discussão e finalização das duas emendas na semana que vem. Se todos os senhores deputados concordarem, podemos fazer esse encaminhamento. Eu queria pedir, então, que a comissão também fizesse um estudo da questão regimental
de se votar, depois de derrotar uma emenda, a própria, essa estava no texto, se dá para nós votar por requerimento. Eu gostaria que a comissão fizesse esse estudo, porque eu nunca... Vou fazer foi feito anteriormente. Eu estou antes da votação foi Eu estou aqui há 3 anos, não vi a comissão votar dessa forma ainda. Deputado Zé Milton, vou fazer o estudo. Mas fiz um encaminhamento. Senhor presidente, de que pela ordem. o voto vista foi aprovado. O que está agora é em destaque as 2 emendas solicitadas pelo deputado Coruja a serem votadas em separado. O que vai se conversar com o líder do governo, se assim entendemos, são somente a respeito das 2 emendas. Presidente, Deputado Luciano Carmina, com a palavra. eu quero referendar esse entendimento de Vossa Excelência, e aqui eu não vou entrar no campo regimental, porque me parece que aqui é um acordo sensato do ponto de vista de que, até eu busquei o relatório do deputado Gabriel Ribeiro, porque, como de fato a gente não tem acesso antes, né, deputado, e isso que Vossa Excelência, deputado Coruja, fala é verdade, nós ficamos apenas ouvindo, mas não temos os detalhes do entendimento da sua proposição, que eu acho que seria muito adequado que nós pudéssemos ter em mãos para acompanhar com antecedência. Mas, enfim, na análise que eu fiz, Vossa Excelência acata a supressão do inciso 3º, mas não cita a minha emenda modificativa do inciso 2º. Portanto, como não foi citado pela rejeição ou aprovação, eu me sinto prejudicada nesse entendimento, do ponto de vista legal. Do ponto de vista do debate, do que significa a modificação deste inciso, eu já mencionei que tanto o relator, deputado Antônio Aguiar, quanto a nossa assessoria estão discutindo esse inciso para verificar se há consenso no entendimento que nós temos de que há prejuízo aos trabalhadores. Se há prejuízo aos trabalhadores, acho que todos os deputados aqui não têm interesse nenhum em prejudicar a remuneração dos trabalhadores da saúde. Entendo que é ponto pacífico. Então, como não foi mencionado, eu acho que seria salutar que nós tratássemos dessa emenda em separado do inciso 2º, da hora plantão, e que em uma semana a gente resolvesse esse entendimento. É esse o meu pedido, diante do fato de que nós não votamos no relatório sobre essa emenda. Ela não foi considerada a emenda modificativa ao inciso 2º. Senhor deputado. Deputado Gabriel Ribeiro, para finalizar. Pela ordem, senhor E vamos presidente, tomar a decisão. Olha, eu ainda insisto, senhor presidente, o relatório foi aprovado pela maioria dos deputados dessa Comissão de Finanças e Tributação. Quanto ao pedido da deputada Luciane, quando nós votamos a favorável à supressão, no meu voto vista, a favorável à sua emenda supressiva, nós fomos claros que, quando não mencionamos a outra emenda, que estaríamos rejeitando ela. Mas consta do voto. O voto está aprovado ipsis literis. Foi a votação, foi o sufrágio dessa comissão de finanças. Eu insisto nisso, senhor presidente, porque eu acho que nós estamos colocando criando um precedente aqui na comissão de um voto já validado, já feita a aprovação pelos deputados, pela maioria dos deputados, e agora nós estamos votando o que já está, foi encaminhado. Foi encaminhado antes da votação. Só um instantinho, deputado. Senhor deputado... DVS é para retirar da votação. Deputado Fernando Coruja, deputado Aguiar, vou fazer a explicação final. Volto a afirmar, se Vossa Excelência, ao emitir o seu relatório, voto vista, tivesse, e como fez, acatou 2 emendas, e numa delas apresentou uma subemenda, e se tivesse rejeitado as 2 emendas, estaria finalizado. Mas não, o senhor só acatou 2, uma com subemenda. Não fez menção a outras 2 qualquer. De qualquer forma, antes da discussão, o deputado Coruja pediu que fosse essas 2 emendas votadas em separado. Votado em separado. Estou aqui tentando fazer um acordo que acho melhor para esta comissão, para descomprimirmos a panela de pressão e tratarmos somente com o líder do governo dessas 2 emendas. Em o líder do governo concordando, se volta para cá. Em não concordando, também se volta para cá para a discussão final e votação na semana que vem. Mas o seu relatório e voto vista já está aprovado. Ressalta-se, já está aprovado. É essa a referência que eu quero fazer. Esse não se muda.
Já foi votado e foi aprovado. O que pode estar incluído ou não é se for aprovado alguma dessas duas emendas. Consulto os senhores deputados se pode ser desta forma. Consulto o deputado Coruja, deputado Luciano Carminati, deputado Antônio Aguiar, deputado Zé Milton. Continuo insistindo, essa forma de mais uma semana, não tem como nós deixarmos de aceitar, até para poder, porque nós geramos um impasse aqui. O requerimento, o destaque do deputado Coruja teria que ter sido votado, inclusive, antes do projeto do Antônio Aguiar, na minha modesto conhecimento. Mas eu também podemos aguardar, eu sigo o seu encaminhamento. Como vai, deputado Milton Alves? Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, eu estou na mesma linha do deputado Zé Milton. Pelo entendimento, nós também acatamos, mas eu insisto em... E vamos fazer um exame nesta semana também sobre essa questão. Estamos abrindo um precedente perigoso, senhor presidente. Vamos fazer um exame nessa questão. Até porque, presidente, pode até ser questionado na justiça, se não estiver de acordo aqui. Senhores deputados. Pega a assinatura da folha de votação do voto vista, da rejeição duas folhas de votação. A rejeição do voto do deputado Antônio Aguiar e a folha de votação aprovando o voto vista do deputado Gabriel Ribeiro. Senhores deputados, temos ainda o PL 010.3/2017, que autoriza a alienação de imóveis por venda nos municípios do Blumenau, São José e Canoinhas. Tem voto vice-deputado Coruja. Devolvo sem manifestação. Devolve sem manifestação. O relator da matéria. O relator da matéria é o deputado Rodrigo Minuto. Sua Excelência emite seu relatório de voto que é pela aprovação. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, ainda para finalizar, tenho aqui em mãos o projeto de lei, o 0367.7/2016, em que autor o Governo do Estado, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina Codesc e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab, e autoriza a alienação e transferência de ativos e estabelece outras providências. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, no âmbito desta comissão, avoquei a relatoria do projeto. E recebi do senhor líder do governo, nesta casa, uma emenda aditiva ao presente projeto de lei, que passo a ler. Artigo 1º do projeto de lei 0367.7/2016, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina Codesc e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab, autoriza a alienação e transferência de ativos e estabelece outras providências, fica acrescido dos parágrafos 3º a 8º, com a seguinte redação. Parágrafo 3º, fica rescindido por termo próprio entre as partes o contrato de alienação de ações da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, celebrado entre a Codesc e o município de Santo Amaro da Imperatriz. Parágrafo 4º. Ficam extintas quaisquer obrigações, inclusive pecuniárias, entre o município de Santo Amaro da Imperatriz e a Codesc, em decorrência da rescisão do contrato de que trata o parágrafo 3º deste artigo, restituindo-se as ações da Codesc. Parágrafo 5º. Ficam transferidas ao Estado as ações da Hidrocaldas pertencentes à Codesc. Parágrafo 6º. Fica o Estado autorizado a doar ao município de Santa Amaro da Imperatriz a totalidade das ações da Hidrocaldas. Parágrafo 7º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, a Codesc será representada por seu liquidante. Parágrafo 8º. Para os fins do disposto no parágrafo 6º, deste artigo, o Estado será representado pelo titular da Secretaria de Estado de Administração ou por servidor por este designado. Então, senhores deputados, esta é a emenda vinda do líder do governo, que eu acolho e faço parte do meu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Coruja, com a palavra. Peço vista, senhor presidente. Senhores deputados, vamos conceder vista em gabinete todos os senhores deputados? Todos desejam? Ok, vista coletiva do senhor, e vamos deliberar semana que vem. Por último, senhores deputados, quero aqui apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública e vou fazer questão de ler também a todos os senhores membros desta comissão.
O deputado que a esta subscreve, com amparo no regimento interno, requer, após ouvida a Comissão de Finanças e Tributação, a realização de audiência pública a ser realizada no dia 21 de junho, às 9 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa, a fim de discutir sobre a aprovação do projeto de lei, o PLC, o 004.0/2016, bem como sobre a eficácia da realização das audiências públicas do orçamento regionalizado. É muito importante essa discussão para verificar se vamos ou não realizar essas audiências públicas esse ano, porque se for aprovado, Se não tiver melhor. Se não for aprovado, não aprovamos. então não vai ser. Como é sabido, anualmente o Poder Legislativo realiza as audiências públicas do orçamento regionalizado, tornando participativa a tomada de decisões referentes às obras e ações prioritárias para cada região do Estado, nos termos da Lei Complementar 157/97. Entretanto, mesmo com a inclusão das obras e ações escolhidas nas peças orçamentárias do Poder Executivo, as mesmas acabam ignoradas e não sendo executadas pelo mesmo. Visando a solução do impasse, a Comissão de Finanças e Tributação desta Casa protocolou o projeto de lei complementar 004.0/2016, que, por sua vez, regulamenta o artigo 120b da Constituição do Estado e adota outras providências, a fim de dar efetividade às escolhas das audiências do orçamento regionalizado. Boa. Não, claro. Todavia, mesmo diante da importância do projeto acima citado, o mesmo encontro se aguardando para entrar na hora do dia ser votado em plenário desde junho de 2016, razão pela qual propõe-se a presente audiência pública para ouvir as autoridades e os cidadãos interessados sobre a importância e necessidade de realizarmos as audiências públicas do orçamento regionalizado em 2017. Tendo em vista que as escolhas priorizadas sem aprovação do projeto de lei, mais uma vez continuarão à margem da importância que deveriam receber na execução do Poder Executivo. Assim sendo, requer-se a aprovação do presente requerimento e justifica-se a audiência pública como contribuição deste poder na difusão das informações e mudanças relacionadas ao assunto, bem como parte do Poder Legislativo possa melhor esclarecer aos representantes dos municípios envolvidos diretamente em participação e realização das audiências públicas. Eu assino este requerimento. Coloco em discussão, senhores deputados. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputado Coruja, por gentileza. Eu acho muito adequado essa proposição do deputado Marcos Vieira. Ele está numa luta ferrenha para aprovação do orçamento, não da aprovação, que já está aprovado, o orçamento impositivo do orçamento regionalizado, mas para a regulamentação. Eu acho que essa casa precisa debater o assunto e nada mais adequado do que trazer aqui as pessoas envolvidas para a gente debater a questão. Acho adequado. Aproveito um instante para solicitar vista do projeto. Em seguida, vamos primeiro à finalização? É. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado por unanimidade. Deputado Coruja, continua com a palavra. Aproveito para pedir visto do 0261 do relator deputado Milton Obos, que eu pedi vista em mesa. Transformo vista em mesa e vista em gabinete do deputado Fernando Coruja. E aproveito também para, senhor presidente, eu ia solicitar para votar esta pauta, mas conversando com Vossa Excelência pela pauta extensa, mas eu vou apresentar na semana que vem o parecer à proposta de emenda à Constituição, no qual sou relator nessa comissão, que revoga o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que é aquela que permite o pagamento de um subsídio mensal aos ex-governadores. Então eu vou apresentar nessa semana para que seja discutido na semana que vem. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a presente reunião ordinária, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.